Paz, Senhor, igreja. Tudo bem com vocês? Deixa eu só desligar aqui. E aí, como que estão hoje? Tá tudo bem? Vamos para mais uma palavra do Senhor para nós nessa noite, dando continuidade ao nosso estudo, né, sobre a renovação da mente. E assim, eu particularmente tenho sido muito edificada por esse estudo, porque a gente vê o quanto que a gente perde tempo na nossa vida quando a gente não está disposto a renovar a nossa mente e a permitir que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, né? E como eu tinha falado na quinta-feira passada, deixa eu só arrumar aqui que a gente vai enquadrando aqui certinho. Melhorou. Na noite passada, na quinta-feira passada, que eu traria, a gente viu sobre Sansão, né, que era um exemplo de uma pessoa que tinha tudo para dar certo e o fim dele foi horrível porque ele não renovou a mente dele, ele não se permitiu ser tratado pelo Senhor e ele não buscou a presença do Senhor para tomar as decisões da vida dele. E aí eu falei que nessa noite a gente veria um personagem que as circunstâncias da vida dele foram terríveis, adversas, horrorosas, mas ele não se desviou dos propósitos de Deus para a vida dele e ele teve um fim maravilhoso e através dele nações inteiras foram abençoadas porque ele renovou a mente dele no Senhor e ele não se permitiu ser levado pelas circunstâncias. É uma história linda, é um dos personagens que eu mais amo. Então, antes de iniciar, quero aqui mandar um beijo, né? Tio Claré, que falou da avó, mandou um abraço também para vocês, saudades, manda um beijo para a avó. Tô vendo aqui a Maria, os pastores, a Cris, o Arthur, a Yuri, Melina, meus paizinhos, meu pai com a minha mãe. Quem mais que eu vi? Agora eu não sei se a dona Alice já entrou, mas um número bom, né? Agora eu não consigo ver mais quem entrou depois disso. Então, um beijo a todos, obrigada aí por estar compartilhando da palavra do Senhor. E vamos estudar então. Vamos orar? Pedir ao Senhor que Ele venha com a sabedoria dEle sobre as nossas vidas e que Ele venha nos encher do Espírito dEle nessa noite, amém? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, te agradecemos pelo seu cuidado sobre as nossas vidas, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é tudo para nós e o Senhor nos supre em tudo, Pai. Muito obrigada pelo teu cuidado, muito obrigada pelos teus livramentos, muito obrigada, Pai, porque tu és um Deus vivo nas nossas vidas, Pai. Obrigada pela tua palavra, a qual nós temos acesso, por esse estudo que estamos fazendo e que tem nos edificado, Senhor. Isso é ensinamento que vem do teu Espírito Santo, Pai. Que nós realmente tenhamos a nossa mente renovada, transformada, para vivermos, experimentarmos a tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. E muitas vezes a gente não entende os caminhos que o Senhor nos leva a percorrer, Pai, para que essa vontade do Senhor se cumpra nas nossas vidas. Mas, Pai, eis-nos aqui, que nós sejamos servos fiéis, que nós sejamos obedientes, que nós tenhamos os nossos ouvidos abertos, os nossos olhos abertos, para contemplarmos aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e para ouvirmos as direções que o Senhor tem para nós, Pai. Nos perdoe pelos nossos pecados e eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha trazer cura sobre quem estiver nos ouvindo e estiver doente, que o Senhor venha trazer paz àquele que estiver aflito, que o Senhor venha trazer alegria àquele que estiver entristecido, que o Senhor venha trazer amor a lares que estiverem com muita briga, Pai, que o Senhor venha trazer união nas famílias e que o Senhor venha encher cada lar agora com a tua graça, com a tua paz, com a tua glória, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor envie os teus anjos agora a cada casa, de cada pessoa que estiver nos ouvindo, Pai, e que a tua presença se manifeste na vida de cada um. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Maria Inês, Cláudia Valéria, paz, Senhor. Então, irmãos, vamos abrir, quem está com a Bíblia, abra em Salmos 25:12. Que eu falei, né, lá no grupo, eu falei que eu ia iniciar com esse salmo, que eu achei muito interessante linkar ele com Romanos. Então, só para a gente contextualizar, o nosso versículo-chave de todo esse estudo é Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o versículo-chave de todos os estudos, né? Desse último mês. E aí, Salmos 25:12 fala assim: ao homem que teme ao Senhor,
ele o instruirá no caminho que deve escolher. Olha só que coisa mais linda esse versículo. O homem que teme ao Senhor, ele, o Senhor, instruirá esse homem no caminho em que ele deve andar. Significa que aquele que teme ao Senhor, que tem um relacionamento com o Senhor, porque quando eu temo ao Senhor, eu tenho um relacionamento com Ele, eu me comprometo com Ele, e esse homem, o Senhor o instrui no caminho que ele deve escolher. Mas preste atenção numa coisa, o Senhor não escolhe por ele, o Senhor o instrui no caminho que ele deve escolher, mas o Senhor não escolhe por ele. Por isso que é tão importante nós termos a nossa mente renovada, porque o Senhor, quando nós o tememos, ele nos instrui no caminho que nós escolhemos. Nós devemos escolher, mas ele não escolhe por nós, ele nos deu livre-arbítrio. E ele quer que nós escolhamos aquilo que é o melhor para as nossas vidas, que é a vontade boa, perfeita e agradável dele. Mas, se não tivermos a nossa mente renovada, transformada, você acha que você vai escolher esse direcionamento do Senhor? Não vai, porque aí nós vemos também que pra gente andar aí alinhadinho com a vontade de Deus, a gente tem que matar todos os dias a nossa carne, que é uma guerra diária que a gente enfrenta, da luta da nossa carne contra o Espírito, e o Espírito Santo, ele quer produzir em nós o fruto dele, né? E nós vimos os 9 frutos, o fruto que tem as 9 características que se opõem às obras da carne, e nós vimos que um milita contra o outro, e eu não posso alimentar a carne e alimentar o espírito ao mesmo tempo, ou eu estou alimentando um, ou eu estou alimentando o outro. Então o Senhor nos coloca essa responsabilidade sobre as nossas vidas, a quem nós vamos alimentar. E aí eu falei da gente não andar no limite, né? O Senhor não nos chamou para andarmos em cima do muro, o Senhor nos chamou para nos afastarmos do pecado, o Senhor nos chamou para matarmos a nossa carne, os nossos desejos carnais diariamente, e Ele nos chamou para que dessemos fruto, e para isso a gente não pode andar no limite, a gente tem que correr, fugir do pecado. Aí trouxe para vocês algumas características da mente renovada. Semana passada falamos de Sansão, coitado de Sansão, foi um fim tenebroso, ficou cego, teve os olhos vazados, derrubou o templo sobre ele, sobre os outros, e não viveu de fato o propósito que Deus tinha sobre a vida dele. Ele não viveu plenamente, ele não experimentou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque ele não renovou a sua mente. Ele preferiu alimentar os desejos da carne dele, ele preferiu alimentar a vaidade dele, ele preferiu viver momentaneamente, porque, olha, Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo. O que o mundo quer qual é a forma que o mundo quer nos colocar? A gente quer saber, a vida é curta, a gente tem que buscar o prazer mesmo, a gente não sabe quanto tempo vai viver aqui, então a gente não pode se privar de nada, enquanto o Senhor está falando que nem tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. É o que Paulo estava falando. O Senhor estava dizendo, olha, não é bem por aí. Tem coisas que vai te trazer um peso. Tem coisas que momentaneamente parece prazeroso. Momentaneamente não tem problema nenhum. Mas a longo prazo isso vai trazendo peso, vai trazendo problemas para a sua vida. E aí nós vimos que Sansão teve um fim terrível, tadinho. E aí hoje vou trazer a história de qual personagem? José. José é uma história que eu amo a história de José, porque José foi uma pessoa muito humilde. E nós vamos estudar, eu vou ter que resumir bem a história dele, porque essa parte principal vai de Gênesis 37 até 47, são 10 capítulos, então vai ser um estudo bem legal hoje, vocês vão aprender bastante coisa sobre a vida de José, e nós vamos ver o quanto José ele se permitiu ser transformado por Deus e não fazer das circunstâncias da história dele um amuleto para que ele justificasse uma amargura, umas murmurações, porque José sofreu pra caramba. E imagine só, você ser desprezado pelos seus irmãos, você ser abandonado pela sua família, te venderem, fingirem que você morreu, te enganarem, aí depois você é preso, depois você é vendido como escravo, depois você é preso, depois você é esquecido, você é humilhado, você padece por muitos anos. Qual que é a característica de uma pessoa que sofre tantas puxadas de tapete, sofre tantas decepções na vida? Normalmente pessoas assim, que sofreram muito, elas tendem a se trancar, né, no mundo delas, a trancar o coração delas, e normalmente ficam amarguradas, ficam doentes, ficam deprimidas, ficam com muita tristeza,
passam a não querer confiar em outras pessoas novamente e normalmente não libera perdão, porque é ferido por quem mais tinha a obrigação, vamos dizer assim, de cuidar, né, que era a família, como o caso de José. Normalmente pessoas que sofreram abusos dessa forma, elas ficam amarguradas, ficam tristes, são pessoas que reclamam muito. Esse é o normal. Normalmente, quando somos muito feridos, a gente se retrai e acaba não se desvencilhando dessas histórias do passado e ficamos pessoas mais amargas. Mas José, a gente vai vendo a história dele e não relata nenhuma vírgula, nada, nenhuma palavrinha de murmuração da história de José. José, ele foi excelente em tudo que ele fazia. José não reclamou, José não negou ajuda a quem lhe pediu. José não chutou o pau da barraca, como a gente fala, ou chutou o balde e falou: agora que se exploda. Não foram bom para mim, agora eu não quero mais saber de ninguém. Não, José, ele estava sempre pronto ali para cumprir com o ministério que o Senhor tinha para ele. E é a coisa mais linda. E se José se ele não tivesse renovado a sua mente e ele tivesse agido com a vingança, se ele tivesse agido com a justiça própria, José não tinha experimentado a vontade de Deus sobre a vida dele. E pior, José não tinha sido um instrumento para salvar nações daquela época. José não teria sido um instrumento de Deus para salvar vidas naquela época, se ele não tivesse matado a carne dele, porque com certeza a carne dele gritou por vingança, com certeza a carne dele gritou por justiça, mas José, ele preferiu se calar e experimentar a boa vontade de Deus, e é isso que nós vamos ver agora. Então a história de José começa lá em Gênesis 37, e só para contextualizar, José era filho de Jacó, que era aquele trapaceiro que teve seu nome mudado para Israel. José, ele conta aqui no versículo 2 que ele tinha 17 anos, é importante você guardar isso. Ele tinha 17 anos quando pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ele ajudava os irmãos, José era o segundo filho, ele era o filho da mulher que Jacó mais amava, né, junto com Benjamim, e ele ajudava os irmãos dele a cuidar do rebanho. E fala no versículo 2 que José era meio fofoqueiro. Ele ia lá pro pai e contava, sabe aquelas coisas de irmão mais novo? O pai, fulano fez aquilo, o pai, ciclano fez isso. José era assim, ele caguetava os irmãos. E aí os irmãos já tinham uma birrinha assim dele. Mas Israel, Jacó, ele amava mais a José do que a qualquer outro dos filhos. E Jacó não foi sábio, ele não soube lidar bem com isso ou esconder isso. E ele demonstrava isso. Então conta no versículo 3 que José fez uma túnica linda para... Jacó fez uma túnica linda para José. E os irmãos de José ficaram muito enciumados ao ver a túnica e ver que fez só para ele e perceber isso, evidenciar que o pai amava mais a José do que aos demais irmãos. Então já aumentou aí os ciúmes dos irmãos. E aí, para piorar a situação, José já era o favorito do pai, José já vivia caguetando os irmãos, Jacó não conseguia esconder esse favoritismo, já tinha muitos ciúmes aí na família. José teve um sonho. E aí, quando José sonhou, ele sonhou que 11 feixes de trigo no campo se levantavam e ficavam em pé, ficavam prostrados, se curvavam diante dele, de José, do feixe de José. E aí ele contou esse sonho para os irmãos. E os irmãos, que já odiavam ele, passaram a odiar mais ainda por causa desse sonho. Falou: o que ele está querendo dizer com isso? Que a gente vai se curvar a ele, porque eram 12 irmãos no total, né? A gente vai se curvar a ele. Aí depois ele sonha que tive outro sonho, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E contou para o pai dele. Aí até o pai dele falou: José, você já tá viajando? Tá surtando um pouquinho, calma aí, baixa a bola um pouquinho. Mas aí, gente, aqui a gente já tira um ensinamento. José, ele era usado em sonhos, ele tinha esse dom, ele tinha o dom de interpretação de sonhos. E Deus deu um sonho para ele. E ele foi lá e contou para os irmãos, e contou para o pai, e contou os dois sonhos. Lembra que eu falei na última pregação sobre Sansão, que Sansão ele contou o segredo dele para a pessoa errada, para Dalila, e acabou com a vida dele? E eu falei: cuidado para quem vocês contam os seus segredos. Vou trazer isso também hoje. Cuidado para quem você conta os seus sonhos.
Às vezes há coisas que o Senhor vai te contar que é para você. Às vezes é coisas que são instruções para a sua vida e outras pessoas não vão entender. Aqui eles acharam que José estava se ensoberbecendo, José estava se achando, não está achando que nós vamos nos prostrar para ele. Mas de fato era um sonho que Deus tinha dado para José, mas era de José, não era para José ter compartilhado. É claro que quando a gente vai pegar aqui o contexto geral, a gente vê que esse compartilhamento, esse tudo fazia parte de um projeto maior de Deus para aquela geração. Mas cuidado para quem você conta os seus sonhos, os seus projetos, porque aí depois os irmãos dele começaram assim, lá vem o sonhador, desdenhando de José, tentando diminuir José. E o Senhor, às vezes, ele confere sonhos para nós guardarmos e edificar as nossas vidas. Então, ó, cuidado com quem você compartilha os teus sonhos. E detalhe, gente, aqui era da família de José, eram os próprios irmãos de José, era o próprio pai de José, eram pessoas que José amava e que não souberam lidar com isso. Então, cuidado, às vezes há direcionamentos que o Senhor está lhe dando que é para você guardar. E isso pode suscitar ciúmes, ira, inveja ao teu derredor e atrapalhar a tua vida, trazer problemas para você. O que acontece? Em dado momento, quando teve uma oportunidade, aquele ciúme só ia crescendo, os irmãos resolveram matar José. Eles foram para cuidar dos rebanhos, né? Porque você tinha que ir para lugares mais afastados, onde o rebanho pudesse pastar. Foram cuidar do rebanho e aí José foi atrás deles depois e eles resolveram matar José. Viram José e olha só o que eles falam. No versículo 19 do capítulo 37. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Agora vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos. Olha só, desdenhando dos sonhos, né, de José. Aí Rúben interviu. Rúben era o irmão dele e interviu e falou assim, não, só joga ele na cisterna, não mata ele, porque a gente não pode ter esse peso sobre nós. Aí eles concordaram, mas Rúben estava arquitetando que depois ele iria resgatar José daquele poço. Aí o que acontece? Eles foram comer e Rúben se afastou. Eles realmente pegaram José, arrancaram a capa, a túnica, que eles tanto tinham ciúmes da túnica, retiraram, jogaram José no poço e foram comer. E aí no que eles foram comer, eles viram os ismaelitas passando por lá. Os ismaelitas vendiam escravos para o Egito. Aí eles pensaram, a gente pode ganhar uma grana ainda com José. Olha que coisa mais horrorosa, né? Que negócio mais horrível da gente pensar. Os próprios irmãos querendo vender o irmão por ciúmes. Falaram, vamos vender ele para ganhar um dinheiro. A gente ainda ganha um dinheiro. A gente não mata ele, mas vamos ganhar um dinheiro. Aí arrancaram ele lá do poço, tadinho, e o venderam para os ismaelitas. Sabe por quanto? 20 peças de prata. Era o que valia a vida de José para os irmãos dele. Na verdade, os irmãos dele não valia nada, né? Que se pudesse, tinha matado ele. Pegaram a túnica dele, fingiram que passaram sangue de um animal para fingir que era sangue de José. Chegaram para Jacó, contaram para Jacó que o irmão tinha sido atacado por um animal selvagem que tinha morrido. Aí Jacó entra em luto, não quis comer nada, ficou muito triste e beleza. Aí termina esse capítulo horroroso da história de José. José foi levado como escravo pelos ismaelitas. É ismaelitas mesmo, que às vezes eu confundo. É tanto nome de povo, né? Ismaelitas, isso mesmo. Foi levado pelos ismaelitas ao Egito. E lá, os ismaelitas o venderam para Potifar. Potifar, ele era o chefe da guarda, o capitão da guarda e oficial do faraó. Potifar estava assim, no top dos tops de relação interpessoal ali com o faraó. Ele fazia parte ali do exército de faraó e ocupava um cargo de confiança de faraó. E aí, gente, o que acontece? O Senhor estava com José, fala a palavra de Deus. Aqui no capítulo 38 tem uma pausa, vai falar de Judá, mas aí no capítulo 39 começa a relatar. Olha o que fala no versículo 2 do capítulo 39. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens.
Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Olha que coisa mais incrível. José, ele tinha a bênção do Senhor sobre ele. E por ser um exímio administrador, por ter essa bênção do Senhor sobre ele e fazer tudo com excelência, Potifar, ele começou a prosperar. E Potifar era pagão. Potifar, o pessoal lá do Egito, eles serviam a deuses pagãos lá. A deuses, cultuavam deuses deles. Mas o Senhor o abençoou por causa de José. Olha que coisa mais linda. O Senhor abençoa outras pessoas por causa de nós, por causa da bênção que está em nossas vidas. Isso não é lindo demais? E José, e olha só o início, o Senhor estava com José. Pensa só, às vezes a gente pensa que por estarmos sofrendo por dificuldades e problemas na nossa vida, o Senhor nos abandonou, o Senhor nos afastou, mas não, aqui nós vemos José, ele foi vendido como escravo, foi deixado pelos seus irmãos, abandonado, humilhado, desprezado, mas, e aqui ele era escravo de Potifar, embora administrasse as coisas de Potifar, mas ele era escravo de Potifar, mas o Senhor estava com ele e o Senhor abençoou ele, mesmo ali em circunstâncias adversas. O ministério dele acontecia mesmo sendo escravo, mesmo preso. Olha que coisa mais linda. Os planos do Senhor, eles não estão limitados às circunstâncias. Não importa se eu estou vivendo no meio da minha família, se eu estou numa prisão, se eu estou no palácio, se eu estou no melhor lugar do mundo ou no pior lugar do mundo. A luz que há em mim e os dons que há em mim, que foi Deus quem me deu, eles emanam em qualquer lugar onde eu estiver, não importa a circunstância. Isso quando eu permito, né? Porque se José estivesse aí muito amargurado e triste, ele não tinha deixado essa luz dele brilhar. Então, Potifar confiou tudo para José. Aí, gente, ó a mulher, lembra da última pregação da Lila? Ó aqui a mulher. A mulher de Potifar se apaixonou, se encantou por José, porque diz aqui no versículo 7 que José era atraente de boa aparência. Aí a mulher de Potifar ficou lá encantadinho por ele e começou a dar em cima de Potifar. E aí, Potifar não, desculpa, dar em cima de José. E aí José fugiu dela, falou, olha aqui que coisa mais linda. José fala assim, olha, teu marido me confiou tantas coisas, teu marido foi tão bom para mim, eu administro tudo para ele, porque ele confia em mim. Olha no versículo final do versículo 9, como eu poderia cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Gente, José, ele tinha sido abandonado, ele tinha sido escravizado, agora servia ali Potifar em terra estrangeira, não era esse o plano da vida dele, foi abandonado pela família, mas ainda assim ele pensava em agradar a Deus. Como eu posso cometer um pecado contra o meu Senhor, que era ali Potifar, e pecar contra o meu Deus? Ele ainda tinha zelo, temor por agradar o coração de Deus, mesmo vivendo circunstâncias tão adversas, e aparentemente parecia que tinha sido abandonado por Deus, ele ainda se preocupava em agradar o coração de Deus, em dar bom testemunho. E aí a gente pensa, né, que acabou por aí? Não, aí fala que dia após dia ela insistia para José ficar com ela, e que José, dia após dia, corria dela e evitava ficar junto dela. Aí o que acontece? Em um momento eles estavam sozinhos na casa, ela o ataca e ele foge dela, só que ela segura a capa dele, a túnica de novo, que o Potifar tinha dado uma túnica para ele. Ela fica com a túnica e ele foge. E aí ela começa a gritar falando que ele tentou atacar ela. Potifar fica sabendo da história, manda prender José. Fica muito entristecido, mas manda prender José, porque José tentou atacar a mulher dele. A gente pensa, né, que é de hoje esses golpes aí que a gente vê às vezes de umas mulheres que tentam algumas coisas e aí usam a mídia para mentir, para né, atacar homens por aí. Mas não, gente, é um golpe bem antigo. Lá na época do Egito já tinha esse golpe, já tinha mulheres que queriam dar o golpe em homens. E aí, José foi levado novamente para a prisão. José é preso. Só que José é preso junto com os prisioneiros do rei, porque Potifar fazia parte ali da high society daquela época, vamos dizer, né? E ele ficou preso.
Mas olha só o que fala aqui no versículo 20. Mas o Senhor estava com ele. Novamente, ó. Não é porque estamos vivendo circunstâncias adversas que o Senhor nos abandonou. Há um plano maior em todas as coisas. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Olha que coisa linda. O Senhor fez com que José prosperasse na cadeia. Pode isso? Aí acontece uma coisa. Um padeiro e o copeiro do rei irritam o rei e eles são presos. E eles vão ficar na prisão junto com José. E José foi responsável pelo carcereiro de cuidar deles. E um belo dia os dois tiveram um sonho numa noite. E o José, quando ele vai entregar para eles a comida, vai visitá-los ali na prisão, José vê que eles estão tristes e José se preocupa com eles. E José pergunta, por que vocês estão tristes? E aí eles falam, nós... Então já vou fazer aqui um parênteses. Olha só, José, mesmo ali na prisão, José, mesmo sofrendo, padecendo, aparentemente tendo sido esquecido ali, José se preocupa com os outros. José, ele vê a tristeza no olhar de pessoas que ele não tinha nada a ver e ele se preocupa. Olha, o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? Olha só que coisa mais linda que é uma pessoa com uma mente transformada. A pessoa com uma mente transformada, mesmo no vale da sombra da morte, ela consegue se preocupar em ser útil para outras pessoas e deixar o Senhor fluir rios de águas vivas através dela para abençoar a vida de outras pessoas. Olha que coisa linda. E aí o copeiro com o padeiro, contam para ele o sonho que tiveram. E ele interpretou o sonho. O copeiro, dali 3 dias, sairia da prisão, porque o rei iria restaurar o cargo dele. Aí o padeiro fica todo feliz, né? Nossa, uma notícia boa pro copeiro. Deve ser para mim também, deve ser uma notícia boa. Mas a interpretação de José para o sonho do padeiro era que o padeiro ia morrer dali 3 dias, decapitado pelo rei. E aí José fala assim pro copeiro, isso vai acontecer, você vai ser promovido de novo, você vai ser resgatado pelo rei de novo, mas quando chegar lá, por favor, lembra de mim. Ele fala assim, ó, quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ele não reclama, em momento nenhum. Ele só fala pro copeiro, ó, daqui 3 dias isso vai acontecer. Você só lembra de mim, porque eu tô aqui injustiçado. Lembra de mim. Resultado, dali 3 dias, o padeiro é decapitado e o copeiro, de novo, é restaurado para o serviço do rei, para servir ao rei. E aí você pensa que o copeiro lembrou dele? O copeiro esqueceu dele. Nem lembrou de José. Aí... Vamos fazer outro parênteses? Quantas vezes a gente ajuda pessoas, a gente está nos nossos dias ruins, a gente já está cheio de problemas, mas ainda nos preocupamos em auxiliar pessoas, em ajudar pessoas e essas pessoas depois nem se lembram de nós, nem têm gratidão e às vezes a gente fecha o nosso coração e fala, eu não vou ajudar mais ninguém. Não é assim que a gente faz às vezes? Eu não quero mais saber, não tô nem aí. José fez diferente. O copeiro esqueceu dele, José continuou lá na prisão. No capítulo 41, no início, fala que José ficou lá por mais 2 anos. Mas aí, o que aconteceu? Faraó, o rei do Egito, ele tem um sonho, ele tem 2 sonhos, na verdade, na mesma noite. E aí ele fica atordoado com esse sonho, ele chama intérpretes, chama magos, chama um monte de gente lá, serviçais dele no palácio, e ninguém consegue interpretar. E aí ele fica muito aflito. E aí, o copeiro, depois de 2 anos, quando o faraó tem um sonho, o copeiro lembra. Ai, lembrei! Tem José. José interpretou o meu sonho, interpretou o sonho do padeiro e aconteceu conforme ele interpretou. Aí, vamos fazer outro parênteses. Olha a importância da gente nunca negar de ser uma bênção na vida das pessoas. O nosso pagamento, o nosso galardão, ele não vem das pessoas, ele vem de Deus. O Senhor permitiu que esses 2 homens tivessem aquele sonho na prisão e que José os interpretasse para que depois Faraó tivesse um sonho e lembrassem que José interpretava sonhos e o levasse até Faraó. Olha o emaranhado. Mas pensa só, se José pensasse com a mesma amargura que a gente pensa, com a mesma revolta que a gente pensa, com a mesma justiça própria que a gente pensa, com o mesmo orgulho que a gente pensa,
José não tinha interpretado o sonho do copeiro, do padeiro, e agora também nem interpretaria e não estaria diante de Faraó. Olha só como que é importante a gente renovar a nossa mente e matar a nossa carne que é vingativa e deixar o Senhor agir através de nós e trazer o fruto do Espírito. Então, José é chamado pelo rei para interpretar, por Faraó, para interpretar o sonho. E ele interpreta. Faraó sonhou da primeira vez que 7 vacas gordas saíam do meio da lagoa, e aí depois saíam 7 vacas magras, e as 7 vacas magras comiam as vacas gordas. Depois eram 7 espigas de milho grandes, e nasciam depois 7 espigas de milho mirradas. Vocês podem ler, tá lá no capítulo 41. E as 7 espigas mirradas engoliam as 7 espigas fartas, gordas. José tem a interpretação, o Senhor dá a ele a interpretação. José fala, o Faraó, virão 7 dias de muita abastança no reino, virão 7 dias de muita fartura, de muita colheita. Mas após esses 7 dias, olha, virão 7 anos, desculpem, virão 7 anos de muita fartura, mas após fartura nunca vista antes, mas após esses 7 anos, tá lá no versículo 28, Deus mostrou a Faraó aquilo que ele vai fazer, 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra, mas depois virão 7 anos de fome, então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado. O sonho veio ao Faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Olha que coisa horrível. O Senhor estava mostrando para Faraó, vai vir 7 dias de muita fartura, mas depois virão 7 dias de muita pobreza, que vai acabar a colheita, não vai ter nada. E aí ele interpreta esse sonho, só que José, ele era excelente, ele tinha a sabedoria de Deus, ele tinha o fruto do Espírito Santo nele. Olha como é a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Quem serve a Deus de verdade, ele faz além do que lhe é pedido. Faraó pediu para ele interpretar. Ele não só interpretou, como no versículo 33, ele ainda propõe uma solução para José. Olha só, gente, Deus nos dá sonhos para nos divertir, para nos mostrar e para que a gente se prepare para aquilo. Então, não necessariamente que aqueles 7 anos de fome que sucederiam, o povo todo iria morrer. O Senhor estava mostrando que isso iria acontecer, mas quais são as estratégias que nós tomamos diante dos avisos do Senhor e das adversidades que virão nos assolar. E aí, José, excelente, ele foi lá e falou para o rei, no versículo 33, procure agora, Faraó, um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoque de trigo. Sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Deixa eu fazer outro parênteses aqui. Gente, tempos difíceis vêm. A gente não pode viver como se os tempos ruins não viessem. A gente tem que sempre, falando financeiramente mesmo, a gente tem que sempre administrar as nossas finanças e buscar ter uma reserva, buscar se preparar mesmo para o tempo ruim. Porque como agora a gente está vivendo coronavírus, quantas pessoas foram pegas de surpresa, estão sendo assoladas. Então a gente precisa buscar em Deus sabedoria para administrarmos as nossas finanças. E aí José propõe isso. E olha o que o rei falou no versículo 37. O plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso Faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Gente, Faraó conseguiu ver o Espírito de Deus em José, tamanha excelência de José. Olha que coisa mais linda. Será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, Faraó, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Olha, glória a Deus, olha que coisa linda que é a gente ser servos de Deus, que é a gente ser fiel ao Deus a quem nós servimos. Da noite para o dia, a sorte de José foi mudada pelo Senhor, porque ele foi fiel ao Senhor, porque ele permitiu que o Senhor transformasse a mente dele, e ele não pensou como a gente pensa, às vezes de forma egoísta, de forma avarenta, de forma truculenta. José pensava
se permitiu ter a mente de Cristo. E aí Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Faraó, no versículo anterior, ele disse assim: a única diferença entre nós vai ser eu e você, vai ser o trono. Em questão de trono, eu estou acima de você, mas no demais, nós estamos igualados. Olha que poder que Faraó entregou para José, gente. Olha que coisa mais linda. Disse mais: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Ah, gente. O Faraó deu a José o nome de Zafanate Paneia e deu por mulher Azenate. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir. Lembra no início que eu falei para vocês gravarem? Lá no capítulo 39, versículo 2 ou 1, que falava que ele tinha 17 anos quando ele pastoreava os rebanhos com os irmãos? Agora ele tinha 30 anos quando ele começou a reinar. Passaram-se aproximadamente 13 anos. Não se sabe, né? Não há relato se de fato ele foi ali vendido como escravo quando ele tinha 17 anos. Mas provavelmente foi mais ou menos nessa época. 13 anos em que ele foi vendido, em que ele foi vendido como escravo, em que ele foi serviçal de Potifar, em que ele foi humilhado, que ele foi depois preso, que ele foi esquecido na cadeia, que ele foi abandonado pela família, que ele não via a luz no fim do túnel. 13 anos se passaram, mas os planos de Deus não mudaram, porque os planos de Deus jamais serão frustrados. Gente, olha que coisa mais linda. Passaram-se 13 anos, mas o tempo de glória que o Senhor tinha sobre a vida de José chegou, e José ganhou o posto mais alto que tinha abaixo de Faraó. E detalhe, Faraó nem sabia quem era José. Faraó nem sabia, Faraó nem buscou o histórico. Olha a diferença que é quando nós fazemos as coisas com excelência, quando nós transmitimos e transparecemos a glória de Deus através da nossa vida. Até uma pessoa que é ímpia, que não conhece o Senhor, ele disse aqui: será que nós acharemos alguém em quem há o Espírito Divino? Ele não conhecia José, ele não conhecia a história de José, ele não conhecia a vida de José, mas ele viu através das palavras, através do conselho de José, ele viu que havia Deus na vida de José. Ei, será que as pessoas têm visto Deus nas nossas vidas quando nós aconselhamos ela? Será que as pessoas têm visto a excelência de Deus em nós quando nós executamos alguma obra? Será que as pessoas, quando olham para nós, veem o brilho do Senhor em nós? Ou será que eles veem só uma história trágica e triste e uma falta de brilho e uma pessoa amargurada pelo seu passado? José teve a sua história transformada. Estou avançando muito no tempo, vou ter que resumir mais. Enfim, os irmãos de José têm que ir para o Egito para sair de Canaã para buscar alimentos. E aí José reconhece os irmãos, mas José não fala no dialeto deles. José fala no dialeto lá do Egito e fala com eles através de um intérprete. E aí José ouve eles conversando entre eles, na língua deles, entende tudo. E José chora, aí tem lá uma rolaiada lá, não vou entrar no mérito. Prende eles, pega o irmão, pede o irmão Benjamim, e uma confusão danada, até que José não se contém e começa a chorar copiosamente na frente dos irmãos e fala quem era ele. Ele se apresenta como José. E aí fala que ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Deixa eu te falar, se você estivesse na frente de pessoas que te humilharam tanto, que te fizeram sofrer tanto, que de certa forma deviam ser o seu suporte e que te maltrataram, te espizinharam, puxaram o seu tapete, qual que seria a sua atitude? Eu tenho certeza que se não tivermos a nossa mente renovada em Deus, a nossa atitude é de vingança, a nossa atitude é de desprezo, a nossa atitude é de pagar com a mesma moeda. Mas José, olha que espírito de excelência, como que José tinha um caráter muito moldado por Deus. Olha o que ele falou: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita.
Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Irmãos, há situações adversas na nossa vida que parece ser o nosso fim, que parece que vieram para roubar os propósitos e os sonhos de Deus para nós, e aí quando a gente começa a juntar um quebra-cabeça, parece que não se encaixa com aquilo que o Senhor havia nos prometido. Mas olha aqui a chave, não foram vocês que me mandaram para cá, não foram vocês que me escravizaram, não foram vocês que me venderam como escravo, que me esconderam naquele posto, mas foi o próprio Deus. Ele fez isso para que eu me tornasse ministro e administrador de todo o Egito. Há situações na sua vida que talvez hoje você esteja sofrendo ou já sofreu há algum tempo, que talvez você não compreenda os propósitos de Deus, mas há situações na sua vida que acontecem ou aconteceram, que é para trazer um livramento maior lá na frente, que é para trazer um livramento maior para a tua família, que é para trazer as bênçãos de Deus sobre você e a sua casa. Olha que coisa mais linda. Então vale a pena sim a gente ser um remanescente fiel ao Senhor, vale a pena sim a gente permitir que a nossa mente seja transformada e renovada, e que a gente não pense como os padrões deste mundo, para que a gente não pense com a nossa própria vontade, mas que a gente diga, como Paulo, eu tenho a mente de Cristo, porque o que José teve aqui foi a mente de Cristo. José esteve disposto a perdoar, e aqui fala que ele perdoou mesmo, porque ele abraçou Benjamim no versículo 14, e ele chora muito, fala que ele abraça e chorou por muito tempo. E em seguida ele beijou todos os irmãos dele, gente, uma demonstração de perdão. Olha que coisa mais linda, eu acho emocionante a história de José, quanto humildade. E aí ele fala, traz meu pai para cá, venham vocês também com as suas famílias e eu vou alimentá-los, eu vou abençoá-los, eu vou prosperá-los aqui nessa terra. E quando o faraó fica sabendo disso, que ele tinha irmãos, o faraó mesmo fala, se eles forem bons no que eles fazem, eu vou conceder meu rebanho para eles administrarem, dê as terras tal e tal para eles cuidarem. E todo aquele povo foi abençoado. Por quê? E aí depois fala que José reencontrou o paizinho dele. Quando o pai dele tem a notícia de que José estava vivo, diz que o coração dele parou. Ele quase infartou, tadinho, porque Jacó, né? Jacó amava muito José. Toda a família foi restaurada. Todo aquele povo foi abençoado. Era para ter tido matança em mortandade, em massa, por causa da fome que viria assolar aquele povo. Era para toda uma geração talvez ter sido destruída, mas não foram, porque houve um homem chamado José que resolveu matar a sua carne e ouvir a vontade de Deus. Resolveu matar a sua carne e permitir que o fruto do Espírito Santo agisse nele e não a sua própria vontade. Houve um homem chamado José que permitiu viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a vida dele, mesmo em circunstâncias adversas. Eu quero terminar aqui. As dores que você passa agora pode ser para um livramento lá na frente. E o plano de Deus é muito maior do que o nosso. A gente não pode mensurar o plano de Deus. Se você está sofrendo por situações adversas na sua vida e já faz tempo que está passando, lembra, José ficou 13 anos sofrendo desprezo, esquecido, preso, sofrendo humilhações, mas a sorte dele foi mudada da noite para o dia, porque José se manteve fiel ao Deus a quem ele servia. A questão não é as circunstâncias que acontecem na nossa vida, a questão é o que nós fazemos com as circunstâncias que acontecem na nossa vida. Às vezes acontecem coisas ruins, mas é para nos moldar, para moldar o nosso caráter. Então não fique aprisionado à sua história de tristeza, de desprezo, de destruição, de coisas ruins que aconteceram e que te machucaram tanto e que te feriram tanto. Não se prenda nisso e não fique amargurado com isso. Lembra da história de José? O Senhor pode usar coisas horríveis para lá na frente transformar em bênção e usar a sua história para abençoar outras vidas. E é para isso que o Senhor nos chama, para sermos abençoadores de vidas e não destruidores ou vingadores. Esse peso não está em nós, nós não fomos feitos, programados, nós não temos essa capacidade mental em nós de carregar esse peso de vingança, de justiça própria, de raiva, de amargura, porque isso acaba virando doença.
Nós fomos programados para vivermos em amor. Nós fomos, depois numa próxima eu posso passar esse estudo, é de uma neurocientista, ela é evangélica, e ela fala, nós fomos programados, a nossa essência é para viver em amor. Todo o resto é sabotagem que o inimigo manda para nos destruir, para destruir a nossa essência, porque a nossa essência, nós fomos criados para sermos a imagem e semelhança do nosso Deus. Por isso, irmãos, permita-se ser renovado pelo Senhor. Permita-se ter essa humildade que José teve, de mesmo em meio a tantas circunstâncias adversas, refletir a glória de Deus, estar preocupado em ser útil e ajudar as outras pessoas. Não vamos pegar aí o exemplo ruim de Sansão, que só olhou para si próprio e para os seus interesses. Vamos ver aqui, procurar desempenhar o nosso caráter de acordo com a vontade de Deus e permitindo que o Senhor cumpra em nós, que a gente experimente a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Amém? É essa a palavra de Deus para hoje. Desculpem por avançar na hora, porque contar a história inteira de José, eu achei que ia ser mais rápido. Mas eu espero que vocês sejam edificados com essa palavra. Eu espero realmente que ninguém aqui se deixe continuar sendo vítima das histórias do passado, mas lembra que se você buscar aí a cura em Deus e buscar ser servo de Deus, um servo fiel, o Senhor pode mudar a tua sorte da noite para o dia, da noite para o dia. José ficou só abaixo do faraó. Gente, olha que coisa mais linda. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor te dê sonhos. Detalhes, José, ele foi tão provado, mas na área em que ele mais era usado, né, que eram sonhos. Por causa dos sonhos ele foi para o poço, mas depois o Senhor usa sonhos para restaurar ele. Quer dizer, algo que te derrubou aqui, que era de Deus, mas foi usado para te derrubar aqui. Pode ser o dom que o Senhor vai te usar para colocar no patamar onde Deus quer. Pensa nisso, não enterra os sonhos, os talentos e os dons que Deus te deu, não. Por causa das adversidades que você enfrenta, porque às vezes o que te derrubou pode ser o que o Senhor vai usar para te erguer aqui. Amém? Então que nós sejamos instrumentos de Deus para fazer a diferença nessa terra. E hoje, assim como na época do Egito, tá tendo muita fome espiritual, tá tendo muita gente carente da palavra de Deus. Então que nós sejamos aí uma fonte de água viva para jorrar a palavra de Deus, para abençoar outras pessoas, para trazer vida, trazer alimento, trazer vida para esse mundo que está tão morto, tão carente, tão necessitado do amor de Deus. Amém? Vou orar. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado pela tua audiência. Desculpa por avançar na hora, tá? Na célula não é tudo isso de palavra não, viu? Pai querido, nós te agradecemos pela tua presença. Te agradecemos, Senhor, por esse exemplo que o Senhor deixou para nós na Bíblia, o exemplo de José. Era um homem como nós, suscetível a erros, a falhas como nós, mas ele preferiu não olhar para o seu próprio orgulho, para a sua vaidade, para as circunstâncias da sua vida, mas ele preferiu olhar com os olhos do Senhor, Pai, e se permitir ser um instrumento do Senhor para aquela geração, Pai. Senhor, gere em nós um coração humilde, gere em nós um coração desejoso pela tua presença, desejoso por cumprir com a tua vontade sobre as nossas vidas, Pai, e que haja mais Josés na nossa geração, Senhor, mais pessoas que estejam dispostas a fazer a diferença nessa geração, Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo seu cuidado, nós te agradecemos pelo seu amor, e nós te agradecemos porque sabemos que assim como na história de José, mesmo na prisão, mesmo vendido como escravo, mesmo sendo assolado ali pela mulher de Potifar, mesmo esquecido, o Senhor foi com ele em todos os momentos, e nós sabemos que mesmo nas adversidades, mesmo nas situações difíceis, o Senhor é conosco em todos os momentos e o Senhor nos fortalece, Pai. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Pai. A Ti toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigada, viu? Um grande beijo para vocês, que Deus os abençoe. Um beijo a Simone, que entrou depois, que eu vi, a Dona Alicia, a mãe do pastor. Um grande abraço a vocês. Tia, manda um beijo pro tio Arthur, meu tio que é pastor lá em Pouso Alegre também, pastor da Presbiteriana. Um grande abraço para vocês, viu? Um beijo, fiquem com Deus, até semana que vem. Ah, só um recado, a semana que vem nós vamos trocar. A Cris prega na quinta e eu prego na terça. Então na terça-feira vamos ter a célula, o estudo, e na quinta-feira é a Cris quem vai trazer a palavra, tá bom? Um beijo, gente, tchau, tchau, boa noite.